pior solidão é aquela que você sente dentro de uma relação. Quem passa ou já passou por isso vai entender exatamente o que eu tô falando. É ter alguém do seu lado, mas sentir que você não pode contar com essa pessoa. É pensar duas vezes antes de dividir alguma coisa ou falar algo que te machucou, porque você já sabe que você vai sair dessa conversa se sentindo ainda mais sozinha. Você se sente invisível dentro da relação e é aí que você começa a tentar merecer amor. E essa sensação eu conheço muito bem. Aqui eu só falo do que eu vivi ou do que eu vi muito de perto. Para continuar ali, você vai se encolhendo, tentando ocupar cada vez menos espaço, quando muitas vezes você só está querendo o básico: atenção, carinho, presença, interesse. Você pensa que se esperar mais um pouco, talvez as coisas voltem a ser como antes. Hoje eu quero conversar com você que está há anos tentando segurar uma relação sem receber o mesmo esforço do outro lado. Eu já perdi muito tempo achando que talvez eu só não tivesse me explicado direito, que se eu encontrasse as palavras certas, talvez a pessoa ia finalmente entender. Algumas coisas precisam existir dos dois lados, e respeito é uma delas, e não dá para pedir respeito o tempo inteiro. E eu sei que cada relação tem os seus próprios limites, mas eu vou dar um exemplo que eu vejo acontecendo o tempo todo. Curtir determinadas fotos, deixar um comentário ou seguir alguém nas redes sociais. Isso pode ser irrelevante para algumas pessoas, mas para outras pode ser extremamente desconfortável. E essas coisas precisam ser conversadas. Eu estou falando de quando a pessoa já sabe que aquilo te machuca e você vira responsável por lembrar. Cara, que preguiça disso. Eu não sei você, mas eu já gastei energia demais com esse tipo de coisa. Hoje, eu me recuso a virar fiscal de alguém. E eu posso falar sobre o que me machuca. O que eu não quero é precisar convencer alguém que o meu desconforto merece consideração. Tempo é outra coisa que precisa vir dos dois lados. Eu sei que a vida às vezes é corrida, né? Que as pessoas trabalham, têm as suas responsabilidades e nem sempre dá para estar presente o tempo todo. Só que é muito solitário perceber que qualquer espaço para você só aparece depois que você pede, insiste ou tenta se encaixar. Você não quer disputar um horário na agenda de alguém. Você só quer sentir que existe um espaço para você dentro da vida daquela pessoa. E eu acho que dá para perceber quando a pessoa está passando por uma fase corrida ou quando ela simplesmente não te inclui mais nos planos dela. E eu acredito que a parte mais dolorosa de todas é perceber que não dá para pedir vontade. Vontade precisa acontecer naturalmente. Vontade de te ver, vontade de te escutar, vontade de tocar em você, vontade de dividir alguma coisa que aconteceu durante o dia. Vontade de simplesmente estar perto. Você pode pedir um abraço e até receber. Você só não consegue pedir que alguém tenha vontade de te abraçar. Eu acho que existe uma solidão muito grande em receber tudo isso e ao mesmo tempo saber que você precisou pedir. Então, depois de pedir respeito, tempo, vontade, tantas vezes você começa a procurar dentro de você uma explicação para aquilo que não está vindo do outro lado. E aí aparecem pensamentos do tipo: talvez eu precise cuidar um pouco mais da minha aparência. Talvez eu precise pedir um pouco menos. E se eu levasse as coisas com mais leveza? E se eu desse mais espaço? E se eu fosse mais paciente? E aí, sem perceber, você começa a mudar a sua própria personalidade na tentativa de fazer aquela relação funcionar. Você finge que não se importa e se culpa por sentir demais. Você começa a tratar a falta de reciprocidade como uma falha sua. É como se existisse uma versão correta de você que, quando aparecesse, ela receberia isso tudo, sem precisar pedir. A gente cresceu ouvindo que relacionamento dá trabalho, que é preciso ter paciência, compreender o outro
e não desistir na primeira dificuldade. E eu concordo. Relacionamento dá trabalho mesmo. Tem fase que exige muita conversa e muito esforço, mas esse esforço precisa vir dos dois lados. Você percebe quando a outra pessoa está ali tentando atravessar aquilo junto com você. O que desgasta é passar anos tentando compensar tudo que não vem do outro lado. No vídeo que eu fiz sobre autoestima, eu falei que autorrespeito também é cuidar do impacto das nossas escolhas sobre a gente. E eu acho que esse é um daqueles momentos em que se respeitar dói, porque se priorizar nesse caso pode significar abrir mão de alguém que você ainda ama. Só que o ambiente influencia muito a forma como a gente se enxerga. E quando as suas necessidades são tratadas como exagero, você começa a duvidar delas. A sua autoestima vai sendo minada aos poucos. E a ideia de sair dessa relação começa a ficar cada vez mais assustadora. Bom, eu não sei tudo que você vive e nem o que está em jogo, mas se você se viu nesse vídeo, você provavelmente já teve paciência, já deu muitas chances. Você fez isso porque queria que desse certo. E o fato dessa relação não estar funcionando não significa que faltou alguma coisa em você. Você não precisa continuar transformando a ausência de outra pessoa na medida do seu próprio valor. Eu sei que sair não é simples. Existe uma história, talvez uma casa, filhos, insegurança financeira, medo e muitas outras coisas que ninguém de fora vai conseguir entender. Mas a sua vida não precisa terminar nessa relação. O mundo é gigante, tem tanta coisa para viver, tantos lugares para visitar, tantas versões suas que você ainda nem conheceu. Eu acho muito triste gastar uma vida inteira tentando merecer o amor de alguém. Então eu quero fechar esse vídeo hoje com uma última reflexão. Se você parasse de fazer todo esse esforço hoje, o que sobraria dessa relação? Um beijo e até a próxima.